Veja, é um jogo tão detalhado, né? Quem teve a grande sacada, o gênio, né, que foi o George Orwell, ele escreveu, não só vários livros dele são fantásticos. Eu recomendo que as pessoas leiam quando ele era mendigo em Paris, em Londres, ou as histórias dele da Birmânia, ou, por exemplo, ele na Guerra da Catalunha. É maravilhoso, os livros são maravilhosos. A sacada dele é o 1984 ou a Revolução dos Bichos. Em 1984 existe a novilíngua. Então, uma das coisas, o George Orwell é acessível. Então, se você... Também, não, ele é acessível, porque tem um filósofo que fala a mesma coisa, que é o Wittgenstein. Se você controla as palavras, o jeito de você falar, as frases, elas interferem na sua forma de pensar. Se você não tiver o vocabulário, você não consegue pensar, você não consegue se expressar. Se você controla a linguagem, eu controlo a sua mente. Não é papo furado. Explica a palavra saudade em inglês para mim. É difícil. Tem alguns idiomas que geram mais filósofos do que outros. A Alemanha, por exemplo, gera muito filósofo. Uma das explicações é a estruturação das palavras, da língua. A gente estava até conversando aqui antes que as placas lá são absurdas, né? Porque eles juntam 4 palavras. Voltando, o termo negacionista é um termo extremamente sacana. Por quê? Porque ele foi criado para definir as pessoas que negam que houve o Holocausto. Então, quando você chama o outro de negacionista, você está jogando todo... E parece que é bobagem, não é? É feito, trabalhado, montado para isso. Você está chamando o cara de nazista. Você está chamando o cara de nazista. Então, e daí o negacionismo? Negacionismo é a palavra usada para definir neonazista ou o pessoal que negava que houve o Holocausto, que foi tudo montado, que era tudo cinema e é mentira. E tem uns malucos mesmo que... Então, toda essa palavra, se você pegar a quantidade de palavras, empoderamento, existe toda uma linguagem que é construída desde o gender, né, o gênero. Pô, por que não fala sexo? Não é aqui, o que é sexo? Ou como você se sente? Não tô. Se a Roberta Close vier aqui, eu vou chamar ela de senhora, não vou chamar o meu. Claro. Se o Tammy Gretchen vier aqui, eu vou chamar o meu. E aí, cara? Eu vou chamar de homem, cara. Agora, você tinha que manter pelo menos a raiz das palavras. Põe lá sexo, identidade sexual. Por que você cria as palavras? Para você ter controle do processo mental. E a escola de Frankfurt, ela é exatamente isso. E ela prega o quê? A destruição, terra arrasada. A desconstrução total. O Marx já pregava várias vezes, ele fala várias vezes nos livros dele, que tem que acabar com a família. Várias vezes, porque você tem a sua prole, você vai querer o que é melhor para o seu filho e não para o Estado. Então tem que acabar com a família. Acaba com a religião, porque você acaba com as referências da pessoa. Se você tira a família, tira a religião, tira a pátria, né? Porque eles querem um grande poder universal. Único. Você perde a referência de nação, acabou. Só te sobrou o partido como referência. E a escola de Frankfurt, ela vai na essência disso tudo. Ela desconstrói tudo, o indivíduo. Por isso que ela prega, ela defende. Ela não busca mais estudantes e não sei... o lumpesinato, então é invasor de terra, é cracolândia, é drogado, é... tráfico. O professor não está lá para ensinar, está lá para trocar ideia. Então você tem uma série de desconstruções que são feitas na escola de Frankfurt que levam o indivíduo, o seu filho não é seu filho, ele é de todos nós, a sociedade, o Estado vai dizer o que é o seu filho, que talvez não seja menino, talvez ele vai decidir depois com a nossa ajuda. Então é a desconstrução do indivíduo da liberdade. Eu não gosto muito dessa simplificação esquerda-direita, mas eu topo fazer. Eu diria que uma pessoa de direita é uma pessoa que prega o quê? A liberdade do indivíduo e da família. E uma pessoa de esquerda ou totalitária, porque, mas eu não... Tá bom, então é uma pessoa totalitária. Eu tô aqui na ponta defendendo que o indivíduo, a liberdade, não quero que ninguém pise no meu poncho, como se diz lá no Sul. Não tô te atrapalhando, você não me enche a paçoca, cara. Mas eu tenho Cada direito... um cuida do seu. Desde que você não me incomode. Eu quero fazer aqui um luau debaixo, no prédio embaixo aqui do teu... Caramba, às 3 da madrugada com o filho pequeno, eu tenho que dormir, cara. Né? Agora, você quer ficar escutando uma música mais brega que tem, problema teu. Mas você acredita que isso em alguns países já está mais desenvolvido? Porque durante muito tempo, esse lance de globalismo, né? A escola de Frankfurt, ela... Eu vi muito o Olavo, né? Difundiu muito isso e veio isso veio infiltrando nos debates.
e sempre vem como uma teoria de conspiração. Você já deve ter ouvido Não falar. é, cara. Mas isso se não você lê os existe. livros, quem faz direito já deve ter lido Habermas. O Habermas, ele é a escola de Frankfurt. Eles colocaram nas faculdades de direito o cara da escola Referência o Saul Alinsky. A escola de Frankfurt eram uns alemães que tiveram que fugir do nazismo, foram para os Estados Unidos, mas eles eram comunistas. Tá. Não foram para a União Soviética porque lá o que eles pregavam era tão radical que... E eles não, foram. aqui não. Então eles foram para onde era possível Chegaram falar. nos Estados Unidos, foram super bem recebidos nas universidades e começaram a pregar a destruição desse modelo americano. Esse modelo porque a tese deles é só destruição. Porque quando você destrói tudo, você vira a referência. Mas isso que eu ia falar, mas não, E aí é a destruição, mas não tem uma outra coisa para construir em cima, ou tem? Tem. O que é aquela? Aí a gente volta lá atrás para o começo desse embate todo, do Aristóteles com quem defendia, né? O Platão, o Sócrates, o sábio. Eu vou desenhar a sociedade, essa sociedade vai ser composta por sábios. E quem E vai eu ser vou o dizer sábio? o que é bom para Eu você. vou- Cara, eu não quero sábio nenhum. Eu não quero que o sábio diga... Salvador "Bicho, da pátria." Você decide por você, eu decido por mim. Vamos trabalhar junto pela nossa liberdade. A Grécia sempre teve esse embate dentro da Grécia, por isso. E ela enfrentava, prevaleceu a liberdade durante muito tempo, depois eles caíram. E a batalha mais célebre é contra o Império Persa, que era centralizado. Ele não era esse horror que as pessoas falavam, ele tinha uma centralização, ele era organizado, ele dava graus de liberdade para os países que eram conquistados, senão não tinha ficado tão grande e não teria sido tão eficiente. Mas o indivíduo e o grande Estado, essa batalha sempre existiu. Só que agora o processo é a desconstrução da sociedade e a substituição por uma sociedade onde esses sábios vão Mas nos e o direcionar. lance do Estado? O Estado ser grande e esse movimento dessas peças do tabuleiro agora, né? China, Estados Unidos, Eu só União queria falar Europeia... uma coisa antes da gente mudar. Tá. Não é ficção científica. Esses alemães que foram para as universidades americanas tiveram um grande aluno, Saul Alinsky, que foi o orientador de duas pessoas importantes, orientador de tese, de mestrado, Sei. de duas pessoas nos Estados Unidos. Quem? Hillary Clinton e o Obama. Ah, é? Eles não são escola de Frankfurt, sempre não é isso. É que você vai permeando, não tem a violência que teria na Revolução Stalinista. Ele vai permeando e ganhando espaço e ocupando coisas gradualmente. Esse processo Mas em que ponto que a gente está agora, que vocês acham? está muito avançado, eu não sei se ainda é reversível. É mesmo?